Nesse vídeo nós vamos rapidamente conhecer acerca do Evangelho de Mateus, especificamente o capítulo 7. Tendo em vista que os versículos são versículos que trazem lições muito importantes para a nossa vida prática, é necessário contextualizar que o Evangelho de Mateus é o Evangelho que trata acerca do reino do Messias, ou seja, é o Evangelho messiânico, que mostra Jesus como rei. E nesse contraste do Novo Testamento para o Antigo, em que as pessoas ainda estavam vivendo em um período conhecido olho por olho, dente por dente, Jesus traz a boa nova, ele traz o Evangelho, e neste Evangelho ele também muda a nossa relação com o nosso próximo, e é dentro deste contexto que estudaremos este capítulo 7. Inicialmente, quando nós vamos olhar para os versos 1 a 6, Jesus começa este capítulo dentro do primeiro sermão, dos versos 1 ao 6, orientando para que nós não julguemos uns aos outros, a fim de que nós não sejamos julgados, porque muitas vezes nós julgamos. Em que sentido? Nós imediatamente olhamos para o nosso próximo, vemos os argueiros, as traves que estão no olho do outro, mas nós não olhamos para as traves que estão em nossos olhos. Então nós julgamos o outro e achamos que somente eles que têm que tirar as traves dos seus olhos. Mas na verdade Jesus orienta primeiro a remover justamente o argueiro dos nossos olhos. E aquele que não olha para si e não vê, não averigua as travas que possui nos seus olhos, para que o seu coração seja mudado, ele é conhecido como hipócrita. Do verso 7 ao 12, nós temos a nossa relação com Deus, em que nós podemos agora chegar a Deus e pedir a Ele e reconhecê-lo como o nosso Pai. Jesus aqui, então, apresenta Deus, o Pai, de uma maneira íntima para nós. Nós não precisamos mais enxergá-lo como alguém distante, mas nós podemos agora ter uma relação direta com Ele. Do verso 13 ao 14, ele fala, então, que seguir o caminho do amor, ou seja, ao invés de nós julgarmos o nosso próximo, olharmos somente para a trave que está no olho dele, precisamos olhar e julgar primeiro o nosso coração, tirando as traves, porque nós temos uma nova relação com Deus. Neste contexto não é fácil. Muitos são aqueles que andam por essa porta larga, ou seja, o caminho que é mais fácil. É mais fácil seguir, então, na contramão, ou seja, o caminho que todo mundo segue. Mais difícil é andar pela porta estreita, entrar por essa porta estreita, ela é apertada e é difícil, ou seja, não é fácil fazer este exercício, não é fácil mudar a nossa relação com o outro, de uma relação de lei para uma relação de graça. E tudo isso será evidenciado através do fruto. Por quê? Porque as nossas ações é que verdadeiramente vão mostrar para nós que tipo de árvore nós somos. Que tipo de árvores nós somos será visto pelos frutos, pelas nossas atitudes. Como ele fala no verso 18, não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então nós conheceremos aqueles que são falsos profetas, porque o profeta ele precisa evidenciar com a sua própria vida. No verso 21 até o verso 23, então, ele fala que muitos são aqueles que dizem ser salvos verdadeiramente, conhecer verdadeiramente o Pai, mas estes, na verdade, nem vão entrar no reino dos céus, porque suas vidas mostram totalmente ao contrário. E por último, ele vai encerrar este capítulo com a parábola da casa construída sobre a rocha. Ou seja, a casa construída sobre a rocha, ela é uma casa que obedece, fundamentada na obediência da palavra de Deus. Ela é uma casa que está fundamentada na obediência. Então, essa pessoa verdadeiramente buscará ter ações e atitudes que evidenciem este novo estilo de vida, essa nova relação com o Pai. Agora, aquele que não pratica a palavra, que conhece a palavra e não pratica, será como esta casa, que foi fundada sobre a areia. Ele não tem sustentação e logo será grande a sua queda. O que é interessante é que, nestes versos,
Todos são lições que Jesus trata. E o que mais impacta as pessoas é que, na verdade, ele ensina como quem tem autoridade. Muito diferente dos escribas que falavam apenas palavras vazias. Jesus é aquele que verdadeiramente, através do seu amor, através das suas obras, ele vai demonstrar o verdadeiro fruto. Então, que nós possamos segui-lo, que nós possamos seguir o caminho do amor, seguir o caminho da graça, seguir o caminho olhando para o nosso coração, removendo as travas do nosso coração, a fim de que nós possamos verdadeiramente praticar a palavra de Deus. Então é isso, queridos. Muito obrigada pela atenção e que Deus possa nos edificar através deste pequeno resumo do capítulo 7 de Mateus. Obrigada.